Fala, mulheres e homens! Vamos lá começar com mais uma revisão. Nesse caso, uma revisão de força. Jogo rápido. Primeiro, introdução conceitual. O que seria força? Grandeza física que altera a velocidade do corpo ou provoca deformação. Portanto, se um objeto tem sua velocidade alterada, você pode afirmar que tem uma força resultante sendo aplicada nesse objeto. Ou, se provocar deformação, também podemos afirmar que tem uma força sendo aplicada naquele objeto, naquele corpo. A unidade de força do sistema internacional é o Newton. Atenção para um detalhe. Na Terra, consideramos que 1 kg equivale a 10 newtons. Isso é o mais comum determinado nas questões. Se tiver algo que seja diferente, às vezes ele aproxima, o exercício pode aproximar a gravidade do valor mais correto, né, de 9,8 ou 9,78, ele vai te avisar. Mas normalmente, quando se usa inclusive gravidade 10, ou seja, aqui na Terra, nós podemos afirmar que 1 kg equivale a 10 newtons. É importante lembrar que Newton é a unidade do sistema internacional das forças, de qualquer força. Beleza. Cuidado com a observação. Saber isso é uma coisa, aplicar é outra. Toma cuidado. Com o quê? Se a velocidade de um corpo alterar, podemos afirmar que atua sobre ele uma força resultante. Por exemplo, letra A. Se a minha velocidade é zero e permanece zero, o que eu posso dizer sobre a minha força resultante? Bom, no caso a velocidade altera ou não altera? Se ela não altera, eu posso afirmar que a força resultante ela é zero. Se ela for zero, considerando que tem apenas essas duas forças nesse objeto, F1 para a direita e F2 para a esquerda, para a resultante ser zero, o F1 obrigatoriamente tem que ser igual a F2 para elas se cancelarem. Ponto. Segunda observação. Velocidade diferente de zero, porém constante. Repare que eu não coloquei a velocidade nem para a direita, nem para a esquerda. Não importa para mim. Se ela for diferente de zero e for constante, é uma situação análoga de cima. A força resultante, ela tem que ser zero, porque força altera a velocidade. Se a velocidade não alterar, não tem força resultante. Então, o que eu posso afirmar? Que F3 tem que ser igual a F4 para elas se anularem. Cuidado com isso. Tem muita gente que acha que se um objeto tem movimento, obrigatoriamente ele tem que ter uma força resultante em cima daquilo ali. Isso não é verdade. Cuidado. E C. Se a velocidade for diferente de zero e ela estiver variando, então ela está mudando. Então, eu posso afirmar que existe força resultante diferente de zero. Então, isso é uma verdade. Existe força resultante diferente de zero. Então, eu não posso falar mais que o F5 é igual a F6. Eu posso afirmar que F5 é diferente de F6. Diego, eu posso afirmar quem é maior? Também não. Mesmo que eu tivesse falado que ele move para a direita, eu não posso falar que F5 é maior que F6. Nem que F6 é maior que F5. Eu tenho que dar outras dicas. Veremos mais para frente quando eu introduzir a primeira lei de Newton e a segunda lei de Newton. Então, em princípio, eu só quero que você saiba, lembre nessa revisão rápida, que se estiver variando, tem força resultante. Se tem força resultante, F5 é diferente de F6. Ponto. Beleza. Gente, outra coisa muito importante você lembrar nas leis de Newton, quando você for exercitar, ou qualquer questão que envolva força, você precisa representar as forças que atuam. E, para quem está no início da mecânica, ou seja, no início da matéria, no início de dinâmica, no início de força, você tem poucas forças para procurar. Quando você ir avançando na matéria, você vai ter mais forças. Você vai ter força elástica, força de empuxo, você vai ter forças de outras naturezas, tipo força elétrica, força magnética. Porém, não trabalharemos isso agora, nesse início. Então, quais são as forças que você deve pensar na hora de representar em uma questão? Quais forças atuam em um objeto? Vou te dar umas dicas aqui.
Pense em 4 forças. A primeira delas é o peso. Quando que tem peso? Sempre tem. Cara, só não vai ter peso quando ele fala assim, ó, despreze o peso. Despreze a ação da gravidade. Aí você não vai pôr peso. Então é muito raro isso. Então você pode praticamente carregar que sempre tem peso. E como que você representa? Representa apontando para o centro da Terra, quase sempre vertical para baixo. Bom, quando você estiver lá em gravitação, que for trabalhar os planetas dando órbita, né, girando em torno do Sol, ou algum satélite girando em torno da Terra, você vai ver que o peso, ao apontar para o centro da Terra, ele pode ter diversas direções. Porém, apontando para o centro da Terra, mas às vezes pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, a Terra sendo aqui. Porém, nos exercícios iniciais de mecânica, nós só teremos uma referência. O peso quase sempre vertical para baixo. Seria mais ou menos assim. Eu vou ter uma superfície, eu vou ter um objeto apoiado nela. Então, a Terra está puxando ele aqui para baixo. Tanto que se eu deixo, ele cai. Se eu soltar, ele cai. Então, você vai ter o peso representado vertical aqui para baixo. Então, praticamente sempre você pode pensar como peso vertical para baixo. Nada de colocar o peso inclinado. Às vezes ele te dá um plano inclinado. Eu já vi estudantes representando o peso para cá, às vezes o peso para cá. O peso é sempre vertical para baixo. Já já eu vou representar umas situações aqui no quadro. A força-peso é uma força feita pela Terra. O agente causador da força-peso é a Terra. E algo para você não esquecer. Peso a gente calcula como massa vezes gravidade. No geral não. No sistema internacional, você deve usar a força-peso em newtons. E aí a massa tem que estar em quilogramas e a gravidade em metros por segundo ao quadrado. Observação. Massa é diferente de peso. Massa é quantidade de matéria. Peso é uma força devido à gravidade. Então são duas grandezas distintas. Uma é força, o outro é quantidade de matéria. Tanto que, na Terra, um peso de 10 kg, considerando que a gravidade terrestre vale 10 vezes 10 da gravidade, vai dar 100 newtons. Então o peso aqui de algo que tenha massa de 10 kg seria de 100 newtons. Já na Lua, essa mesma massa de 10 kg, lá na Lua, que tem uma gravidade aproximadamente 1,6, 10 vezes 1,6 vai dar 16 newtons. Então presta atenção. Um objeto de mesma massa, se você sai aqui com um objeto de 10 quilos, lá na Lua ele continua com a massa de 10 quilos, mas o seu peso altera. Na Terra o peso seria 100 newtons e na Lua seria 16 newtons. Cuidado, o peso pode alterar, a massa não. Aí tem alguns vestibulares que te perguntam, quando eu mudo de planeta, por exemplo, eu vou para a Lua, que tem uma gravidade menor, é correto afirmar que você emagrece? Não. A sua quantidade de matéria não muda. Apesar do seu peso lá ser diferente. Como eu mostrei, lá vai ter um peso diferente. Mas o que importa para emagrecer é a massa. Sua massa não altera. Beleza, vamos para a segunda força. Normal. Existe quando duas superfícies estão apoiadas. Por exemplo, eu tenho aqui duas superfícies. O apagador e esta madeira. Então eu tenho o peso para baixo. Quem não deixa o objeto cair? A madeira. Fazendo uma força para cima. Essa força é a normal. É uma força feita pela superfície e a gente representa perpendicular à superfície criadora da normal. Como quem está criando aqui é a madeira, então a minha normal aqui seria assim, perpendicular a ela, vertical para cima. Outra observação, se eu inclinar a minha madeira, tipo um plano inclinado, a normal que é perpendicular, ao inclinar ela também inclina. Ela também vai ficar fazendo 90 graus. Perpendicular aqui, nada de representar normal assim. Ela tem que fazer 90 graus com a superfície. Uma outra situação é se eu tiver, por exemplo, duas madeirinhas aqui, ó, e pôr o apagador encostado, repare que eu vou ter duas normais. Uma normal da madeira de baixo, aqui para cima, fazendo 90 graus com essa madeira, e outra normal aqui da lateral, empurrando o apagador para cá, também fazendo 90 graus com essa madeira. Então, cuidado, eu posso ter mais de uma
normal na mesma situação, desde que eu tenha mais de uma superfície. Então, assim, ficou clara essa ideia. Vamos para a terceira. Bom, e a terceira força é tensão ou tração. Existe quando uma corda está esticada. Gente, atenção. Isso aqui a gente considera essa corda, esse fio, como sendo ideal. O que isso significa? Que ele é inextensível, ou seja, que eu não considero que ele estique, por exemplo. E ele é sem massa, então você não vai preocupar com o peso, com a massa dele aqui. Tá, então existe quando tem uma corda esticada. Se eu tiver uma corda assim, não tem tensão, porque ela não está tracionada. Assim esticada, aí tem. Força feita pela corda e representa paralela à corda e de maneira que a corda puxe o objeto. Por exemplo, esse meu carregador aqui. A corda, né, esse fio está puxando o carregador para cima. Então, a força que a corda faz, a tensão no carregador é para cima. Se estivesse aqui na lateral, por exemplo, a minha corda, a minha tensão, está puxando o carregador para o lado dela. Então, a tensão, por exemplo, seria para cá, no sentido do pincel de verde aqui. Beleza? Tá. Quarta força é a força de atrito. Quando que ela tem? Existe quando duas superfícies estão em contato e deslizando ou tendendo a deslizar. Por exemplo, aqui, esse apagador está com a superfície. Não está deslizando e nem tendendo a deslizar. Então aqui não tem atrito. Se eu começar a deslizá-lo aqui, você pode reparar que ele está deslizando, então vai ter atrito. E se eu incliná-lo, veja que ele não está deslizando, mas ele tende a deslizar para baixo. Então aqui vai ter atrito também. Então, olha, existe quando duas superfícies estão em contato e deslizando ou tendendo a deslizar. Força feita pela superfície. E a gente representa paralela à superfície e contra o deslizamento ou a tendência de deslizar. Por exemplo, se o meu apagador estiver deslizando aqui, no meu caso, é para minha esquerda, eu não sei no referencial que vocês estão visualizando, mas então não vou falar direita ou esquerda, eu vou falar assim, ó, ele desliza para esse lado. Como o atrito é contra o deslizamento, o meu atrito vai ser representado para cá, para o sentido do pincel. Então, olha, como ele está deslizando para esse lado, o atrito é para cá. Beleza. E se ele estiver tendendo a deslizar, olha só, a tendência dele é deslizar para cá. Como ele tende a deslizar para cá, o atrito vai ser contrário à tendência de deslizar. Então o atrito vai ser aqui para cima, no meu plano inclinado. Tá clara a ideia? Então, olha, existe atrito quando tem deslizamento ou tendência de deslizar. E o atrito é sempre contra o deslizamento ou a tendência de deslizar. Vamos a umas situações para a gente poder representar as forças. Porque eu te digo o seguinte, se você não souber representar forças, nem tente fazer questões de lei de Newton, você vai errar. Se acertar é sorte. O princípio básico, fundamental, inicial para resolver questões de lei de Newton é saber representar as forças. Então eu coloquei alguns aqui. Situação A. Uma pessoa jogando uma bola para cima. Quais são as forças que atuam nela? Minha dica é, procure essas 4 iniciais. Peso normal, tensão e atrito. Peso tem? Como eu havia falado, sempre tem. E ele é vertical para baixo. Como a gente considera o objeto como sendo uma partícula, você despreza as dimensões dele. Então eu te aconselho a representar todas as forças a partir do meio do objeto, para ficar mais fácil para fazer uma leitura ou uma soma vetorial no futuro. Então, olha, peso tem? Tem. Sempre tem, vertical para baixo. Normal tem? Não, não está apoiada a nada. Tensão tem? Não, porque não tem corda. Atrito tem? Primeiro, não tem superfície. Poderia ter com ar, mas como eu pedi para desprezar a resistência do ar, não tem atrito. Sabe qual que é seu erro nessa situação? Normalmente as pessoas... Acabou, a resposta é essa. Mas as pessoas acham que tem uma força para cá. E eles falam que essa é a força do menino. Cara, essa força até existiu quando a bola estava na mão da pessoa. A partir do momento que a pessoa solta a bola, essa força não atua mais.
Não tem mais essa força. Ele continua o seu movimento por inércia, sua tendência de continuar. Então não tem mais essa força. Cuidado. Cara, de verdade, mulheres e homens, procure peso, normal, atrito e tensão. Pode ter essas forças mais de uma vez, mas procure elas. Se você procurar uma força a mais, já é invenção sua. Você já vai errar. Isso para agora, no início da matéria. Quando vocês aprenderem outros tipos de força, tudo bem, procure os outros também. Mas nesse início, procure essas 4. Se você for representar outra, tipo esse F aqui, já é invenção sua, você já está errando. Situação B. A velocidade do bloco é 0. Quais são as forças que atuam no bloco? Peso tem? Sempre tem. Vertical para baixo. Normal tem? Tem. Está apoiado à mesa. Então tem a normal perpendicular à mesa. Ela está aqui para cima. Tensão tem? Não, porque não tem atrito. Desculpa. Tensão tem? Não, porque não tem corda. Atrito tem? Não, porque ele não está deslizando e nem tendendo a deslizar para lugar algum. Então acabaram as forças. Quais são as forças que atuam nesse bloco aqui, pendurado por uma corda? Peso tem? Sempre tem. Vertical para baixo. Normal tem? Não, porque não está apoiado a nada. Atrito tem? Não, porque ele não está deslizando e nem tendendo a deslizar para lugar nenhum e nem apoiado a superfície. Beleza. Quarto, tem corda? Tem. Então tem tensão? Tem. Para onde que é essa tensão aqui? Essa tensão vai ser para cima. Por quê? Porque a corda puxa o objeto para cima. Então tá, acabaram as forças, não tem que pensar em mais. E naquela última situação do plano inclinado, repare que ele está parado. Então tem peso? Sempre tem. Vertical para baixo, como eu havia falado. Nada de pôr o peso para cá, nem para cá. Peso é sempre vertical para baixo. Normal tem? Tem, porque ele está apoiado na superfície. A normal faz quantos graus com a superfície? 90. Então nada de pôr a normal vertical para cima. Tem que ser perpendicular ao plano inclinado. Então a minha normal vai ser para cá, fazendo 90 graus com o plano inclinado. Beleza. Tem tensão? Não. Não tem tensão. Por quê? Porque não tem corda. Tem atrito? Tem. Qual a tendência daquele bloco? Não é descer? Quem não deixa ele descer? O atrito que empurra ele contra a sua tendência de deslizar. Então nós teremos aqui um atrito contra a tendência. Se a tendência é descer, então o atrito vai ser para cima. Está clara a ideia? Acabaram as forças. Então, representei aqui as forças em 4 situações distintas. Espero que você tenha entendido. Eu aconselho você treinar isso em todas. Todas as questões de Newton, que envolvem força. Primeiro passo é colocar as forças. Combinado? Valeu!